Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais uma leitura através do autor Stanley Jones no seu livro O Caminho. Temos aprendido a ver através desse homem que Jesus é tudo e está em todos nós, que devemos viver na abundância da vida que é Cristo em nós. É uma coisa tão legal, tão bonito a gente contemplar cada manhã esse caminho que é um caminho que leva a gente para o Pai. E Ele vem fazendo isso em Cristo Jesus, na minha vida e na sua vida. Hoje a leitura é para a semana 6, segunda-feira. Semana 6, segunda-feira. O Deus da vida e o Deus da religião. O Deus da vida e o Deus da religião. Vamos ouvir essa voz desse homem de Deus que já está na presença de Deus, mas deixou esse legado nesse livro. Um notável professor afro-americano me disse em uma reunião: o maior problema para mim é não se fazer distinção entre o Deus da vida e o Deus da religião. Eles são um só. A resposta do cristão é um inequívoco sim. A revelação da vida que se vê em Jesus Cristo e a revelação da vida que se desdobra aos poucos na história são uma coisa só. Elas contam a mesma história, dão o mesmo veredicto em relação à vida. O professor acrescentou essas notáveis palavras: se alimentamos nosso coração com medo, ódio, egocentrismo, passaremos nossos dias tropeçando na escuridão. Por quê? Pela simples razão de que a vida não foi feita para ser vivida com ódio, medo, egocentrismo. Tome esses caminhos e você tropeçará na escuridão. No entanto, se alimentar seu coração com fé, amor, altruísmo, você passará seus dias andando alegremente na luz. Pois um caminho é a favor da natureza e o outro é contra ela. Certo bispo falou sobre o caminho cristão como sendo algo custoso. Ser cristão lhe custará algo. Um engenheiro disse, depois de ouvir o bispo e ouvir a mensagem sobre a naturalidade do caminho cristão, minha reação interior foi: como será custoso não ser cristão? Que legal, hein? Como será custoso não ser cristão? Para ser cristão, você talvez tenha que abrir mão de algumas coisas. Mas para não ser cristão, você terá de abrir mão de tudo que vale a pena. Ao abandonar coisas por Cristo, abandonei somente aquilo que estava me diminuindo. E quando o recebi tudo que vinha para somar. Esta passagem em 1 João, capítulo 5, versículo 3, resume perfeitamente este pensamento. Os seus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque ele não ordena coisa alguma que não seja exigida pelas necessidades da vida. Se ele não os ordenasse, a vida faria isso. Seus mandamentos não são pesados, pois ao obedecer a eles, você se sente feliz, em harmonia e ajustado. E quando você não obedece aos mandamentos de Deus, torna-se infeliz, em desarmonia e desajustado. Você pode aceitar ou rejeitar a ideia, mas é isso que diz a vida. Ó Cristo, sei que é melhor dar ouvidos à vida. Eu me machuco
quando não faço isso? Mas por que devo dar ouvidos à vida quando tenho o Senhor para ouvir? Pois tu és a vida. Em ti encontro tudo que desejo e muitas coisas que nunca imaginei que viria a precisar ou desejar. Eu te agradeço. Amém. E a sua afirmação para o dia: quando Deus ordena, quando Jesus ordena, a vida funciona. Quando Deus ordena, a vida funciona. É impressionante. Eu tenho uma maneira de pensar que realmente as pessoas do mundo, olhando para o cristão, eles olham para a gente como se a gente estivesse vivendo a falta de coisas, e essa falta vem das ordenanças ou dos mandamentos do cristianismo, ou de Cristo Jesus. Mas quando um cristão aceita ouvir a voz de Cristo e obedecer seus mandamentos, o que ele nos ordenou, a gente sabe que cada vez que a gente abre mão de uma coisa para obedecer Jesus, a gente não perde, a gente ganha. A gente ganha. A gente começa a viver mais livre, mais leve, mais limpo. Uma das coisas mais interessantes é que todas as palavras de Jesus sempre vêm com uma promessa. Por exemplo, no Sermão do Monte, ele diz: quem ouve essas minhas palavras e as praticam é como uma pessoa sensata que construiu sua casa sobre a rocha. E a inundação e o vento e a água sobe, mas a casa não cai. Está vendo a promessa? Se você me obedecer, se você viver meus mandamentos, você ganha estabilidade. Quando você permaneça em Cristo, em João 15, por exemplo, ele disse que você vai dar fruto, muito fruto, mais fruto e muito fruto. E assim serão meus discípulos. Quando você ouve a voz de Jesus falando e dizendo: perdoe, ame, não tenha medo, tudo que ele fala liberta. É claro que a gente tem que abrir mão de hábitos e coisas que a gente faz durante toda a vida e de repente você fica sabendo através dos mandamentos de Jesus que você tem que abrir mão de alguma coisa que está atrapalhando a vida entrar plenamente como sendo sua vida em Cristo Jesus. Mas aos poucos você começa a perceber: eu não estou perdendo, eu estou ganhando, porque Jesus viveu nesse mundo obedecendo o seu Pai. E nós vamos viver nesse mundo ouvindo a voz de Jesus e obedecendo os mandamentos de Jesus. Isso faz parte do discipulado. Espero que você possa ouvir isso quando ele fala assim: quando Deus ordena, quando Jesus manda, quando Jesus nos dá uma palavra definitiva, então pode ter certeza, a vida vai funcionar corretamente, porque a vida é Jesus. Ele precisa que você faça isso voluntariamente, dentro da sua própria mente, emoções e vontades. Lembre-se, ele não vai invadir sua alma e forçar. Ele bate na porta e você precisa abrir a porta e deixar a luz e a vida entrar. E você não vai achar isso mais pesado. Você vai descansar. Você vai ter estabilidade. Você vai dar fruto. Isso é incrivelmente lindo e funciona. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.